eu arrudei tudo isso para chegar no que eu quero, né? Pessoas influenciadas. Você foi um jovem, é um jovem, tem quantos anos? 20. Revelou. Tem 20 anos, né? O Igor tem 20 anos. Ele foi por muito tempo guiado por pessoas, né? Ele viveu um mundo meio tenebroso lá fora, antes de aceitar Cristo, antes de estar com esse violão aqui abraçado. O Igor ele foi guiado, porque pelo que ele me contou, ele não fazia nada sozinho, sempre tinha companhia. Exato. Sempre tinha alguém para até encorajar você a fazer o que você fazia. Desde criança sempre fui uma pessoa muito influenciável. E eu sabia disso e mesmo assim eu continuava com as pessoas que só queriam fazer coisas banais, coisas que não traz alegria completa no nosso coração. E eu continuava andando com essas pessoas e até mais de pessoas a gente é influenciado por qualquer coisa. A gente é influenciado pela mídia, por filmes, por músicas e tudo isso me influenciava. Pessoas me influenciavam, músicas me influenciavam, filmes me influenciavam. Então tudo que eu via nas pessoas, que eu vi em filmes, que eu vi em músicas, eu queria viver também. Ou seja, Igor não era guiado por Deus, ele era guiado por influenciadores. Exatamente. Né? Amigos, mídia. Será que hoje não é isso com você, jovem, que está me achando agora? Você também não é influenciado por isso? Às vezes você quer fazer até algo bom para você quer até buscar Deus, mas não consegue porque talvez a influência de pessoas tenha atrapalhado isso. Então quem era o Igor antes de conhecer a Cristo? Antes de conhecer a Cristo, eu era um jovem sem rumo, sem vida, sem alegria. Não tinha um motivo para viver, não tinha um motivo para me mover na minha vida. Então eu era uma pessoa triste, uma pessoa depressiva. Eu sofria de depressão, sofria de ansiedade, mas ninguém sabia, só eu sabia no meu coração. E eu vivia por a influência das pessoas. Então quando eu estava com aquelas pessoas eu mostrava que eu estava feliz. Eu queria fazer aquelas pessoas... O momento era feliz. Era feliz. E quando eu fui sendo influenciado pelas pessoas, eu comecei a provar bebidas, comecei a provar drogas. Isso com quantos anos? Eu comecei a beber, eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos. Eu lembro que o primeiro copo de cerveja que eu tomei na minha vida tinha 10 anos de idade. Tinha 10 anos. Então eu comecei, mas era coisa pouca. Aí eu fui andando com pessoas que viviam uma vida bem séria, bem triste, bem pra baixo mesmo. E essas pessoas começaram a me influenciar e eu fui sendo influenciado por essas pessoas e comecei a imitá-las, a andar como elas andavam. Então o que era um gole de cerveja, quando eu comecei a envelhecer já começou a ser garrafas, a ser bebedeiras. E depois começou que eu adquiri a depressão, adquiri a ansiedade, porque eu não estava sendo eu. Como era você com essas pessoas? No momento com elas? Não, no momento eu era uma pessoa muito feliz, demonstrar para todo mundo que eu era alegre, que eu era feliz. Eu gostava de fazer as pessoas rirem, de fazer todo mundo se sentir bem, mas eu não me sentia bem comigo mesmo. E aí quando tudo passava, você ia para casa, corria, chegava em casa, tomava um banho, ia para o seu quarto. O que acontecia lá? Depois de um tempo que eu comecei a viver dessa forma, comecei a ficar ansioso, comecei a ficar em depressão, não tinha vontade de viver. E quando eu comecei a me afundar mesmo no álcool, nas drogas, eu comecei a viver uma vida dupla. Com aquelas pessoas eu era uma pessoa feliz, eu fazia elas rirem, parecia que eu era a pessoa mais feliz do mundo. Todo mundo gostava de mim, era incrível. Não tinha uma pessoa que não gostasse de mim, porque eu fazia todo mundo rir. Mas quando eu chegava em casa, eu não era essa pessoa. Eu ficava triste, não tinha uma motivação para viver, não sabia mais o que fazer na minha vida. Até que chegou um momento que esse vazio foi tão grande na minha vida que eu comecei a me preencher de álcool, prostituição. Eu fazia de tudo para que aquele vazio saísse de mim. Então, no momento você era guiado pelo álcool, pelas amizades. Isso. Eu coloquei o mulher ficar mais jovem, perto de você. Você é jovem demais. E no meu auge.
Então, a gente está aqui ouvindo aqui um pouco da história do Igor. Igor é membro da nossa igreja, discípulo nosso. Já está aqui há 4 anos, 3 anos? 2013. 3 anos já conosco. Né? Tem buscado no Senhor crescimento espiritual dele. E eu tenho orientado ele, né, no que eu posso. Mas sempre tenho falado que ele que tem que buscar isso no Senhor. Porque ele viveu lá fora uma experiência ruim, que trouxe marcas para a sua vida, porque mesmo Jesus tendo feito você um novo homem, essas marcas, elas estão não como marcas de dor mais, de sofrimento, mas são marcas de você lembrar quem você era e quem você é hoje. Essa é a melhor coisa que você tem, é você lembrar quem você era e saber o que foi que Jesus fez com você. Toda vez que eu lembro, eu me emociono, porque foi forte, foi poderoso o que Jesus fez na minha vida. Eu tinha vontade de morrer, mas nem coragem para me matar eu tinha. E eu ficava lá na minha, e eu ficava com as pessoas, eu ficava feliz, bebia, ficava feliz, mas quando eu chegava em casa, que aquilo passava, o vazio voltava novamente. E então eu tentava preencher de novo, com bebida, prostituição, mas toda vez que eu saía perto daquelas pessoas, voltava de novo, aquele vazio. Até que chegou um momento que foi quando foi alguns meses antes de eu entregar, de eu conhecer Jesus, alguns meses, um ano, alguns meses antes, foi quando eu me afundei para valer mesmo, essas coisas. E Você usava que tipo de droga? Eu bebia todo tipo de bebida possível, eu fazia algumas misturas muito loucas com outras drogas junto com a bebida, fumava, era tanta coisa. Era tanta coisa que eu fazia para encher o coração, mas eu nunca conseguia. Nunca preenchia. Até que eu comecei a me afundar mesmo, bebia todos os dias. Você sabe uma vez que você ia para a escola, às vezes alcoolizado. Exatamente. Chegou um momento que ninguém sabia. Com 12 anos de idade, 13, 14 anos. Mais ou menos. E alcoolizado para ir para a Agora, escola. alcoolizado. Quando eu comecei a me afundar mesmo, eu acho que eu fui 2017, eu estava com 16 anos. 16 anos eu tinha. E ninguém sabia, mas eu todo dia bebia, eu sempre comprava bebida. Quando meus pais não estavam em casa, eu ia, comprava bebida, colocava garrafa. Já ia no ônibus 7 horas da manhã bebendo. Eu chegava na escola bêbado. Vivia bêbado todo dia, fazia prova bêbado, estudava bêbado, sempre bêbado. Buscando alegria. Alguma coisa para tentar. Só tinha nessas questões, nessas coisas. Né? Mas aí, passou-se o tempo, e aí chegou aqui e cansa isso. É verdade? Exatamente. Você sente. Talvez tenha jovem agora que está nos assistindo agora, que está se sentindo cansado, né, dessa vida, cansado do que tem enfrentado, tem vivido, né, porque tudo na vida passa, só o que não passa é a palavra de Deus. Então tudo nessa vida vai passar. Às vezes tem jovem que chega aqui na igreja e fala assim: ah, pastor, mas eu gosto de vida louca lá fora, eu gosto, pastor, de curtir a vida. Eu digo: aproveite, porque vai passar, tudo vai passar. Agora, o prejuízo fica no dano que você vai na sua própria vida. Você perde o tempo da sua vida, como poderia ser feliz, né, agora, aí você vai ser feliz depois, quando você pensar, falar assim: quando eu é bem velhinho eu vou para a igreja. Já ouvi muito isso. Né? E às vezes você perde o melhor da sua vida, que é a sua juventude, de ser feliz agora. Né? Hoje o Igor está aqui, e eu sei que hoje ele é feliz. Hoje, Jesus faz você ser... Eu estava até uma vez conversando com um amigo meu, que Jesus faz você ser alegre nas pequenas coisas. Você não precisa mais de nada. Eu digo que Jesus é de detalhes. Ele não é de grandes coisas. Ele faz detalhes na nossa vida. O que é na tua vida? Apenas mudou, tocou no teu coração. Abriu teu coração. As pessoas me perguntam assim, tem pessoas que me perguntam: ah, mas tu não sente mais vontade de voltar para trás, tu não sente mais vontade de beber, de fazer mais nada? E a minha resposta é sempre a mesma: eu não vejo mais graça nisso, porque quando você conhece o amor de Deus, qualquer outra coisa perde graça, não tem mais graça. Quando você vê eles, quando você vê seus amigos do passado, aqueles que te acompanhavam
que te incentivavam, que estavam com você naquele momento de loucura. O que você sente hoje? Só sinto vontade de orar por eles, abraçar eles e falar do amor de Jesus, para que eles saibam que assim como Jesus restaurou minha vida, pode fazer isso também. Porque eu vejo muitas pessoas por aí que vivem nessas vidas, mas são vazias. São vazias, ficam procurando, assim como eu procurava, preencher um vazio. E eu sinto vontade de chegar nessas pessoas e falar o que é que tem de melhor, que é o amor de Deus. Hoje a prefeita hoje anunciou, desde ontem, o cancelamento do São João em Caruaru. Para quem está nos assistindo aí na live, que Caruaru é uma cidade que o São João é a festa maior do mundo. A capital do forró, né? A capital do forró. E muitos jovens nessa época, eles às vezes não estão firmes na igreja, saem da igreja. Aqueles que vinham deixam de frequentar a igreja, porque vão curtir o momento, né? E eu já vi alguns na internet falando assim, esse ano eu estou triste. Aí eu falo assim, mais triste por causa do São João? Aí eu falo assim, porque o São João é que me traz alegria, eu danço os 30 dias e isso me traz alegria. Ou seja, uma alegria que dura apenas 30 dias. Tudo que você vive lá no mundo, você vive no mundo, segundo a sua vontade, é tudo alegria momentânea. Quando eu preencher meu vazio era algo momentâneo, era naquele momento. Mas depois, aquilo caía. Depois aquele vazio voltava, porque a alegria do mundo, ela é momentânea. Ela é só aquele momento para distrair você e tirar você da presença de Deus. Mas a alegria que Jesus nos dá, ela é uma alegria eterna. Então a cada dia você está alegre. Mesmo se você sem dinheiro no bolso, sem carro, sem casa, sem nada, você ainda é feliz. Porque a alegria de Deus ela é completa nos nossos corações. Aí a gente não precisa mais de bebida, não precisa mais de droga, não precisa mais de prostituição, porque a gente conheceu a verdadeira alegria, que é o amor de Deus nas nossas vidas. Como é que foi o seu encontro verdadeiro com Jesus? Como é que ele te encontrou? Como é que você encontrou ele? O que você sentiu na hora? Como é que foi essa química entre você e Jesus? A minha experiência com Jesus foi muito louca. Eu estava nesses dias mais aprofundado, né, no álcool, e eu comecei a sentir em meu coração o que eu entendo hoje que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo estava me incomodando, estava dizendo para mim que tinha algo melhor, que tinha um amor de Deus que eu não conhecia. Ele ficava dizendo isso para mim. E eu que bebia todos os dias, comecei a sentir como, quando eu começava a beber, eu sentia como se eu estivesse magoando alguma pessoa, como se tivesse uma pessoa que estava ficando triste por aquilo que eu estava fazendo. E aquilo ali me deu força para eu parar, não conseguia mais beber, porque toda vez que eu bebia, eu sentia que eu estava deixando alguém triste. Deixa eu interromper aqui um minuto. Antes de você chegar na igreja, de entregar a vida para Jesus, você teve algum contato com a igreja anteriormente? Frequentou uma igreja, passou algum tempo indo para a igreja, não converteu, ou você nunca foi na igreja? Eu ia na igreja para acompanhar alguém, mas eu nunca entendi o que estava acontecendo. Nunca ia por querer mesmo, não, era só para acompanhar uma pessoa ou outra. Minha mãe já foi na igreja, eu acompanhava ela, mas eu era criança. E depois, quando eu já estava mais jovem, eu ia uma vez assim para acompanhar alguma pessoa, mas nada que eu quisesse ir, era sempre para acompanhar uma pessoa, até porque eu nem acreditava em Deus. Eu ia só para acompanhar, só por amizade mesmo as pessoas. Eu nem acreditava, não era uma coisa que passava na minha cabeça a pensar em Deus. Eu nem pensava em Deus, nem queria saber se existia, se não existia. Como as pessoas chamam, é um gnóstico, que é uma pessoa que não se importa se Deus existe ou se não existe, tanto faz. Então eu era uma pessoa que eu pensava assim, se Deus existe ou não existe, para mim tanto faz, eu não preciso dele, eu pensava assim dessa forma. Então eu vivia como se Deus não existisse. E sempre o meu contato com a igreja foi esse, uma vez ou outra, a cada 3, 4 anos, e uma vez ou outra, mas nada que eu fosse. E da minha conversão, não foi ninguém que chegou e me evangelizou, foi o próprio Jesus que foi me buscar. Você tomou uma decisão de encontrar Jesus. Exato. De dar um baixo naquela alegria falsa e buscar uma alegria verdadeira.
Agora, quando você andava no mundo lá fora, você observava as pessoas, os jovens, evangélicos, você sempre olhou para alguém assim e pensou, um dia eu vou ser, um dia eu quero ser um pastor, um dia eu quero ser um levita. Nunca pensei nisso. Sempre tocou violão? Sempre toquei violão. Músicas secular, você tocava em banda. Sempre toquei. Mas eu nunca passou isso pela minha cabeça, de ir pra igreja. Nunca pensei nisso, nem se eu fosse. Nem como aquelas pessoas dizem, quando eu tiver mais velho eu vou pra igreja. Nem isso, porque eu não queria saber de nada, não queria saber se ia para o céu, se ia para o inferno. Para mim tá um pouco mortal, porque eu não ligava para a vida, não ligava para viver. Para mim, teve um tempo que viver ou morrer para mim tanto faz, estava no lucro. Eu me sentia dessa forma. Eu queria mais morrer do que viver. Quem está chegando agora aqui está conversando com o Igor, é um jovem da nossa igreja, que está conosco, nos ajudando aqui. E ele passou por alguns momentos antes de conhecer a Cristo, ele quer antes da fama, porque hoje a gente é famoso, porque Jesus está em nós. Você é o mais famoso dele, né? Até mais seguidor no Instagram. Então assim, está ouvindo um pouco da história dele, que a gente nem marcou isso aqui, viu? Ele disse aqui ainda nisso aqui, ó, a gente não marca nada porque para não vir nada montado, a gente quer assinar bucha. Então nem marquei você isso, não. A gente vai bater um bate-papo hoje com os jovens, né? Então a gente vai conhecer um pouco da sua história hoje. Então quem está chegando agora, esse é Igor, a gente está batendo um bate-papo com ele aqui sobre a vida dele, né? E aí você encontrou Jesus Cristo. Graças a Deus, eu encontrei Jesus Cristo. Como é que foi esse encontro? Foi muito louco, eu tava, como eu já tinha falado, eu já tava parando de beber já, porque eu não conseguia mais beber, porque eu sentia que estava machucando alguma pessoa. E eu lembro que eu ia para uma festa na casa da minha família, aí todo mundo achava estranho, porque eu não estava querendo beber mais. Aí me oferecia, não tô com vontade não. Aí eu lembro que isso foi 2 festas que eu fui. A primeira eu fui, ela não quis beber, aí eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa eu fiquei sozinho e eu cheguei em casa e comecei a chorar. Porque eu sentia uma dor no coração, um sofrimento que eu não conseguia nem explicar o que eu sentia. De um vazio dentro de mim. E eu só conseguia. Mas isso aconteceu depois, no dia seguinte, aquela famosa ressaca. Vinha à tona tudo que você fez e não tinha sentido. Tava vazio de novo. E eu começava a me perguntar, como é que eu vou viver dessa forma? Se eu toda vez preencho, no outro dia está vazio de novo. E aí chegou um momento que eu não queria mais viver. Eu queria dar um fim à minha vida, mas eu não conseguia fazer isso. Eu não tinha força nem para fazer isso. Você tentou algumas vezes? Nunca tentei, porque eu não tinha força. Só pensava, mas não. Pensava, mas não tentava, não tinha força, nada. Vinha o pensamento, a voz do inimigo na cabeça, né? Que só você vê que é melhor, vai morrer que é melhor. Até que um dia eu cheguei em casa e eu estava chorando. E eu ouvi como se fosse uma voz falar na minha mente. Vai procurar uma palavra, uma pregação no YouTube. Aí eu pensei que eu estava ficando doido, porque eu não queria saber se Deus existia ou não existia, eu não acreditava, eu pouco me importava se Deus existia ou não. E eu fui procurar e de repente eu estava procurando dar uma pregação. Aí eu falei, eu acho que eu estou ficando doido. Só que quando eu fui perceber, eu já estava lá, escutando a pregação e a pessoa começou a pregar. Você lembra a mensagem? Não lembro. Mas eu lembro o versículo. E foi o versículo que marcou o meu coração, que foi tudo que eu estava sentindo. E até hoje eu carrego esse versículo comigo. Qual foi o versículo? Que é Mateus 10, 38. 10, 31. 31. Não, 10, 38. Mateus 11, 28. Lembrei agora. Que fala assim: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei a alma. E quando aquela pessoa falou isso, eu comecei a chorar na hora. Meu Deus. Até uma volta nova, né? Você estava cansado dessa vida, então o texto diz tudo. Tem que estar cansado, venha. Falei até meu Deus na hora. Eu, meu Deus. Aí comecei a chorar, porque era tudo que eu estava precisando. Eu estava cansado, estava sobrecarregado. E Jesus fez aquela promessa para mim. Ele disse que ia me dar descanso. E era tudo que eu precisava ouvir. E eu comecei a chorar e aí eu fui e já não quis mais beber, né? Deu baixo na bebida.
Aí só que eu não tomei nenhuma atitude. Continuei do mesmo jeito. Não tomei atitude, não quis Cristo, nada. Continuei do mesmo jeito. E eu continuei com aquele vazio no coração. Mas dessa vez eu não bebi mais, não fiz mais nada. E eu fui para outra festa na casa da minha família e não bebi nada. Cheguei em casa totalmente sóbrio. E eu comecei a chorar de novo, porque eu estava com vontade de morrer. Não tinha vontade de viver porque eu não tinha um rumo. Não tinha nada que me desse Faltava alguma coisa. Faltava. É como se faltasse alguma coisa para a minha vida ter sentido. Nada fazia mais sentido. Chegou um momento que bebida não fazia mais sentido, mulher não fazia sentido, nada mais fazia sentido para mim. Prostituição. O que você sentiu naquela época, tem gente agora que está assistindo, ou vai assistir essa live depois, que sente do mesmo jeito. Bebe, mas não faz sentido. Usa droga, mas não faz sentido. Às vezes vai só por influência, né? Vai só às vezes porque alguém está influenciando, chamando, bora. E aí o cara vai, mas chama uma pessoa, vê. E eu creio que quando chegar nesse ponto aí, você vai entender que aí não tem mais outra saída. É Jesus Cristo o caminho. Ou que quiser só vou chamar. Né? E aí quando você encontrou, como é que foi esse encontro? Fala pra gente aí. Aí foi nessa outra festa, cheguei em casa, eu tava sóbrio, aí eu tava chorando, tava triste. Aí veio de novo aquela voz na minha cabeça, mandando fazer de novo. Aí eu fui, procurei, aí escutei de novo a palavra. Aí ela mandou eu escutar a mesma palavra que eu tinha escutado da outra vez. E eu escutei de novo a mesma. E o mesmo versículo veio de novo no meu coração. E dessa vez eu chorei, eu caí de joelho no chão, chorando. E foi quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Que eu decidi aceitar Ele no meu coração. E quando eu decidi aceitar Jesus em meu coração, eu senti como se eu fosse abraçado por uma pessoa. Eu senti uma pessoa me abraçando. Quando eu disse, eu quero Ele no meu coração, eu senti uma pessoa me abraçando. E foi nesse momento que eu vi que Jesus era real. Que não tinha nada melhor, nada que pudesse suprir algum vazio em mim. Nada disso me dava mais. E quando eu senti aquele abraço, ele foi como se preenchesse aquele vazio sem eu precisar de nada. Preencheu de uma forma que no outro dia eu não estava vazio, eu estava alegre no outro dia. E foi aí que eu tomei a atitude. Eu falei, não, agora eu quero seguir Jesus, eu quero andar com Ele, quero ser amigo dele. Então eu vim embora para a casa da bênção. Encontrou a casa da bênção. Eita glória! Encontrou a casa da bênção. Então, para a gente encerrar essa parte aqui agora, uma música que marcou a sua vida. Tem tantas. Cante para nós cantar. Essa música eu acho muito bonita porque ela fala sobre o descanso.